Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar comigo desse debate preocupante, isso mesmo, o Flamengo quer se livrar, infelizmente eu tenho que usar essa expressão, porque só pode ser assim quando se trata desses dois jogadores, mas o Flamengo está querendo se livrar, e eu não sei porquê, de dois jogadores muito importantes no elenco. Eu queria que você deixasse a sua contribuição, participando, deixando o teu comentário, porque eu vou lê-lo. Eu quero dizer sempre isso a vocês, eu vou lê-lo porque acho uma falta de respeito que você dispense seu tempo para poder participar do debate e depois eu não vá ler a contribuição que você ofertou. Portanto, você aí, companheiro, pode deixar o seu recado com tranquilidade, porque eu vou te ler. Pode demorar um pouquinho, mas eu vou te ler. E eu quero aqui te dizer o seguinte, é importante também que você se inscreva no canal, é importante que você deixe o like nesse vídeo, é muito importante, companheiro rubro-negro, que você saiba que agora tem um canal de cortes oficial, que é o segundo canal Fernando Gil EQN, é Fernando Gil Cortes Oficial, e que ali eu estou postando os melhores e piores momentos do canal. São cortes que realmente eu tenho certeza você vai se divertir muito. Aí na descrição também, companheiro rubro-negro, tem um link para você baixar o OneFootball, que é o melhor aplicativo que você vai ter à tua disposição na internet. E você, companheiro, vai chegar lá na casa do teu futuro sogro, já que você quer se enforcar, você vai chegar lá e vai discorrer com propriedade sobre futebol, porque quem é raiz gosta de futebol. Homem que não gosta de futebol fica deslocado. Então você aí vai na casa do teu sogro e vai discorrer elegantemente sobre futebol com as informações e o conteúdo do OneFootball. Portanto, baixe o OneFootball aí, é grátis, você não vai gastar nada. Tem para Android e iOS, não pesa nada no teu celular. O que vai pesar é o conteúdo que eles transmitem. Então, companheiro rubro-negro, nesses últimos dias, nós temos falado, por óbvio, das atuações do Flamengo, temos falado também sobre as decisões que o Sampaoli toma na equipe, e uma controvérsia que se estabelece e que inclusive foi muito debatida na live dessa madrugada. Quero aqui apresentar a vocês toda a minha consideração por vocês terem participado desse debate, mas uma polêmica que envolve quem são os culpados por toda essa situação, eu diria, não alvissareira do Flamengo no ano de 2023. Isso. O torcedor não consegue ver o Flamengo campeão de alguma competição em função dos resultados irregulares que o time vem apresentando dentro de campo. E eu queria te falar uma coisa, cada um vai atribuir um peso ao que está acontecendo. Independente de qualquer coisa, acho que é de concordância mútua, minha e tua, que a culpabilidade disso envolve a diretoria, envolve o treinador, os jogadores e envolve também o torcedor. Claro que precisa apoiar, mas ao mesmo tempo cobrar. E nem sempre isso costuma acontecer. Tem torcedor que acha que quando você critica, você não está apoiando. E eu quero te dizer o seguinte, a demonstração mais veemente de que existe relação de pertencimento entre você e o Clube de Regatas do Flamengo é quando você procede realmente às devidas cobranças, como é o caso aqui no canal, e se estabeleceu um debate espetacular, que tem a ver, inclusive, com a minha preocupação sobre a janela. Eu, por exemplo, eu ponho um peso maior ali na diretoria, depois eu agrego valor ao treinador e depois eu vou ali falar dos jogadores, mas você tem todo o direito de fazer essas atribuições de peso, de percentual de culpa a quem você quiser, isso faz parte do debate. E aí, companheiro rubro-negro, mais uma vez, eu queria dizer a você o seguinte, o que eu espero do treinador? Eu espero do treinador que ele tenha propriedade para poder opinar sobre o planejamento do elenco, né? Porque quando um jogador deixa um grupo
ou quando o jogador chega no grupo, o técnico tem que participar dessa decisão. E o nosso técnico é o Sampaoli. E no meu entendimento, companheiro rubro-negro, ele não deveria deixar o Matheus França e o Pedro, que são os dois que o Flamengo quer se livrar, fora desse grupo de nenhuma maneira. O Sampaoli deveria resistir até o final à saída desses dois jogadores, porque é a intenção do Flamengo se desfazer dos dois jogadores. Se desfazer mesmo, eu vou usar esse termo. Você pode dizer assim, mas Gil, mas o Flamengo tem meta para poder vender jogadores esse ano, tem a meta ali de previsão de receita desportiva, com competições, tem a meta com patrocínios, bilheteria, e tem a meta também de venda de jogadores, eu sei. Mas para você poder cumprir, eu quero te dizer aqui, a meta, o planejamento de vitórias, de títulos, é muito importante que você tenha jogadores. E aí eu quero te perguntar, qual é o time aqui no Brasil que iria prescindir do Matheus França e do Pedro? Porque o Flamengo espera receber, aliás, já está recebendo, propostas por esses dois jogadores. Então, se você é o treinador, você tem que resistir com veemência sobre a saída desses dois jogadores, independente do treinador, porque não é possível que você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, deseje a saída do Matheus França e do Pedro. Você tem todo o direito de opinar, mas eu acho muito difícil que realmente um rubro-negro que esteja acompanhando o time dentro de campo, acho muito difícil que ele concorde com uma saída dessas. E o Flamengo tem recebido propostas, e você sabe muito bem também aí, companheiro rubro-negro, que nós ficamos com as mãos lá na parede por todas as vezes que acontece alguma proposta importante para um jogador do nosso time. Por que isso acontece? Porque existe realmente uma tendência, existe até, eu quero dizer a vocês, um fetiche do Landim, do Marcos Braz, dos diretores do Flamengo, pelo processo de mercantilização. Quando aparece a possibilidade de venda de um jogador, principalmente quando esse jogador é da base, ou então quando é realmente um potencial já consolidado, como é o Pedro, eles ficam enlouquecidos, porque eles querem fazer negócios, porque o time do Flamengo, teoricamente, talvez seja até o menos importante dentro de um processo ou dentro de uma ação, uma probabilidade de realização de um negócio. E eu acho isso inadmissível vender tanto um quanto o outro agora nessa janela, que vai ser aberta no dia 1. E eu quero aqui te dizer o seguinte, o Flamengo está correndo risco iminente disso. Gil, como é que você sabe? Primeiro, porque você já deve desconfiar, você tem aí notícias intermitentes de propostas que alguns clubes fazem pelo Matheus França. E você sabe também que o Pedro, meus amigos, ele é artilheiro do Flamengo na atual temporada, que o Pedro foi artilheiro do Flamengo no ano passado e é jogador de seleção brasileira, é vitrine. E ele tem características que são muito difíceis de encontrar num jogador nos dias atuais. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma dúvida, não porque o Pedro joga no Flamengo, mas eu não tenho nenhuma dúvida que o Pedro é melhor do que o Pombo. O Pombo, meus amigos, é um jogador limitado, que faz alguns gols, é verdade, tem méritos, mas ele não é melhor do que o Pedro. E certamente o Flamengo vai vender o Pedro por uma quantia que também não vale, com o único propósito de se mercantilizar. De onde você tirou isso, Gil? Primeiro, da performance. Obviamente ele vai suscitar esse tipo de cobiça por parte dos times adversários. Depois, meu amigo, porque o Pedro, apesar de que você pode achar aí, e o torcedor do Flamengo também tem essa mania, você pode achar aí que o Pedro, só porque não está fazendo muitos gols, está em má fase. Eu vou, justamente em função do peso que eu atribuo a toda a culpa que pode ser decorrida desse processo de baixa performance do Flamengo, eu vou sempre destinar isso
né, com um percentual maior a quem está organizando a equipe, desde que eu veja realmente o time desorganizado como eu estou vendo o time do Flamengo desorganizado. Então eu quero te falar uma coisa. Esse modo como o Sampaoli se apresenta no campo, essa filosofia do Sampaoli de jogo, ou melhor, uma filosofia que pode ser até importante, mas que não tem sido, eu diria, absorvida nos últimos anos pelos atletas do Sampaoli, configura ali um cemitério, isso mesmo, de centroavante. Nenhum centroavante vai se dar bem com esse esquema do Sampaoli de não associação, um esquema onde os jogadores estão posicionados nos seus lugares, e o que você vê é algo totalmente incomum ao nosso time, justamente porque estamos acostumados a usar de muita mobilidade para que nós venhamos a progredir dentro de campo, ou seja, nós ganhamos gramado em função da associação. A bola não chega no Pedro, por exemplo, nesse último jogo agora contra o Santos, a bola não chega no jogador. E o jogador acaba ficando irritado com isso, porque ele percebe que a bola não está chegando ali. Então é muito fácil você, por exemplo, criticar o Pedro, porque o Pedro não aparece no campo, justamente porque a bola não chega lá. O que tem que fazer o Pedro, então? Tem que ir lá para a defesa para ganhar mais posse de bola? Não, o Pedro, ele realmente é um centroavante de referência, tem que ficar ali, e as bolas precisam chegar até o Pedro redondas, ou seja, os passos precisam ser qualificados, é preciso que haja mobilidade para que o Pedro possa então apresentar, como uma jogada daquela que o Bruno Henrique fez com ele, vocês viram? Precisa acontecer mais jogadas assim para que o Pedro possa funcionar, assim como o Gabigol também. Aquela jogada foi espetacular, mas precisou o Bruno Henrique estar ali, precisou o Bruno Henrique se aproximar da área e não ficar jogando ali de maneira espetada pelo corredor lateral, que é exatamente o que o Flamengo está fazendo. Se o Flamengo fizer um jogo de aproximação, se o Flamengo fizer triangulações, se o Flamengo fizer, meus amigos, um jogo associado de passes curtos, eu tenho certeza absoluta que o Pedro vai voltar a fazer os gols, porque ele não desaprendeu. E aí, como ele não está fazendo os gols, o torcedor rubro-negro vai lá e quer prescindir, quer começar com aquele popular, vende logo, porque não está fazendo nenhuma diferença. O ano passado também era assim, tinha muito rubro-negro que dizia não se importar, olha isso, pelo amor de Deus, dizia não se importar de comercializar o Pedro para o Porquinho Ladrão, quando o Porquinho Ladrão estava fazendo investidas, é verdade, muito abaixo do que ele valia, justamente porque o Pedro não estava tendo funcionalidade aqui. O Pedro se superou, o Dorival chegou, mudou o esquema, o Gabigol o ajudou a melhorar, ele melhorou, foi convocado para a seleção brasileira e estava na Copa do Mundo. E é exatamente isso que pode acontecer, desde que o Sampaoli queira, porque o companheiro lá, argentino, ele sabe muito bem apresentar o time dessa maneira. Então tem dois jogadores, o Matheus França não tem entrado nos últimos jogos porque está lesionado, vai se recuperar. A funcionalidade, meus amigos, a utilidade, a eficácia do Matheus França, tanto no plano ofensivo como no plano defensivo, é irrefutável. E aí você vai vender o jogador, acabou de desabrochar, você vai vender o jogador agora, no meio de uma temporada. Eu acho que o Flamengo não precisa disso, ao contrário, eu acho que o Flamengo precisa sim valorizar esse jogador, ele precisa aparecer mais, porque vai aparecer mais e o Flamengo vai naturalmente receber propostas ou vai poder exigir valores que sejam maiores do que 100 milhões de reais, que é o que estão oferecendo agora pelo Flamengo. E o Pedro vai fazer uma falta danada, porque se o Gabigol não precisar jogar, e ainda tem especulações também sobre a saída dele, porque janela é o seguinte, meu amigo, é muito bom quando vem bons jogadores. Até agora vieram bons jogadores, mas não veio ainda um jogador excepcional que era a promessa do Braz. Mas a janela, companheiro, significa também uma perspectiva de saída. E você precisa se preocupar tanto com quem entra, precisa ficar na expectativa de quem vai entrar no time, de quem o Flamengo está contratando, o torcedor fica ali ludibriado, ele fica inebriado, porque existe a perspectiva de vinda de jogadores, ele consome essa informação, mas ele deixa de se preocupar
também, e deveria, com quem está saindo. Então tá aí, ó, o Matheus França e o Pedro estão ali, por mais que eles neguem, estão ali nas perspectivas que o Flamengo tem de comercialização de jogadores e consecução do seu planejamento de receitas para o ano 2023. Um erro tenebroso, algo assim que você precisa acreditar e que é um erro terrível, porque o Flamengo realmente espera receber propostas para esses dois jogadores que são muito funcionais. Se eles saírem, o Flamengo perde, e muito, porque são dois jogadores de altíssima relevância para o Flamengo. Então você reage aí, como eu estou reagindo. Reage aí, deixa o teu comentário, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, baixe o OneFootball, mas sobretudo participe aí. Diga para mim: Gil, você está errado. O Matheus França pode ser vendido. Gil, você está errado. O Pedro pode ser vendido, porque se você for rubro-negro, entender, estudar o planejamento do time, você pode até estar culpando os jogadores, principalmente depois que algum influenciador ou outro discorre sobre isso, culpando os jogadores, que eles não querem jogar, etc. Mas para pensar se realmente os dois aí não são importantes. Para pensar se o Pedro, por exemplo, está recebendo bolas qualificadas lá na frente, ou se ele está isolado por ocasião da prática de um jogo do Flamengo que não envolve associação e que o deixa isolado lá. Não se deixe levar por isso. O Flamengo não pode, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, vender o Pedro, porque se vender o Pedro, meu amigo, vendeu o Matheus França, nós vamos ficar, ó, com a mão na parede, nós vamos fazer o jogo que os nossos adversários querem. Inscreva aí, deixa o like, baixa o OneFootball, deixa teu comentário. Hoje, às 10h30, tem a Live Raiz, e eu tô te esperando. Hoje, terça-feira, Live Raiz no canal. Saudações rubro-negros.